nessa noite, o Senhor tem algo poderoso para nos falar. Estamos vivendo dias que se fala muito em batalhas, que se fala muito em lutas. E meditando mais uma vez sobre isso e sobre tudo que o Senhor tem nos falado nessa reta final do ano. Domingo passado tivemos uma palavra forte sobre guardarmos, lembrarmos das profecias e das promessas. A palavra, ela produz fé, a fé, ela produz visão, e a visão nos dá a capacidade de caminharmos em direção a conquistar o que Deus tem para as nossas vidas. E falamos sobre essa esperança que nos conduz a esse futuro de vitória que o Senhor tem para nós. E hoje, é quase que uma continuação da palavra. Eu quero começar com um texto que está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 15. A partir desse versículo, todo o restante dos desdobramentos do que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Josué, capítulo 5, versículo 15, declara: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Esse é um texto em que Josué está escrevendo aquilo que Deus falou para ele. Mas na história da Bíblia, outro personagem ficou famoso por ouvir isso do Senhor, E talvez todos lembrem de que outro personagem ouviu isso do Senhor e não necessariamente Josué. Quem foi essa outra pessoa que ouviu isso do Senhor? Lembram? O discipulador de Josué, Moisés ouviu isso do próprio Deus. Está em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Terra santa. Nós temos aqui, no primeiro texto, nós vamos falar no contexto de Josué. Nós temos aqui Josué tendo uma experiência com o ser espiritual, porque a Bíblia fala sobre o comandante do exército do Senhor. Algumas versões falam sobre o príncipe do exército do Senhor, e não nos deixa claro quem é esse ser espiritual. Há quem defenda que era um anjo, há quem defenda que era a personificação do próprio Cristo, porque há algumas evidências de que Jesus, mesmo antes de vir à Terra, ele se personifica como sendo aquele que evidencia a glória do Senhor aqui na Terra. Que o próprio Jesus tenha sido esse que dialogou com Josué. Imagine que encontro poderoso, E aí ele ouve: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. O mesmo que Moisés ouviu em tempos atrás, a mesma experiência, uma experiência semelhante. Sabemos que Moisés, ele cuidava de ovelhas no deserto, tinha fugido do Egito, quando teve essa experiência sobrenatural de ouvir a voz de Deus, com aquela famosa sarça ardente, lembram disso? Aquela árvore que queimava e não se consumia, e dali ele ouviu a voz que ele santa. E ele foi chamado nesse lugar para cuidar, para guiar o povo de Deus nesse resgate, nessa libertação ali da escravidão do Egito e toda aquela caminhada no deserto. Josué, ele teve que ser o sucessor, de Moisés. Josué acreditou quando não havia possibilidades. O pastor Célio, hoje de manhã, trouxe uma palavra a respeito de Josué e Caleb. Foram os dois únicos que daquele grupo de 10 espias voltaram declarando que o Senhor tinha prometido aquela terra. E mesmo que eles estivessem vendo impossibilidades, eles continuavam crendo. E por isso ele foi chamado por Deus para viver aquilo que as pessoas diziam que era impossível. E tanto Moisés quanto Josué enfrentaram batalhas, mesmo crendo, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo experiências poderosas como essa, de que talvez Josué tenha se encontrado com o próprio Cristo.
ou com um anjo de alta patente do reino dos céus. Ambos enfrentaram muitas batalhas. Muitas batalhas. E eu pergunto, e você? Em que ponto a sua vida está hoje? Nesse tempo em que o Senhor tem nos chamado a crermos nas profecias, a voltarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos ao que nós ouvimos, não simplesmente a respeito desse ano, mas a respeito das nossas vidas mesmo. Muitas pessoas aqui já tiveram experiências sobrenaturais com a voz do Senhor. E em que pé a sua vida se encontra com todas essas palavras que o Senhor derramou na sua vida? Porque assim como Moisés, assim como Josué, mesmo que nós tenhamos experiências profundas e sobrenaturais com Deus e recebido profecias e promessas poderosas, as quais estão distribuídas na palavra e disponíveis para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, todos nós passaremos por batalhas. Todos nós passaremos por batalhas. Mas a promessa de Deus para a sua vida é uma promessa de vitória e é uma promessa de conquista. Amém? Amém. Um futuro glorioso que não terá fim ao lado do nosso Salvador. Mas um futuro que já começou. A partir do momento que nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus, a nossa eternidade já começou aqui na terra. E mesmo que nós enfrentemos batalhas, nós podemos desfrutar da presença gloriosa de Deus e viver esses dias de conquista e de vitória ainda aqui na terra. Porém, haverá batalhas. Mais uma vez, como Moisés e como Josué enfrentaram, haverá batalhas. Mas as batalhas falam de conquistas. As batalhas falam que o Senhor está nos tratando, está nos fortalecendo para que nós possamos viver o futuro de conquista que Ele tem para nós. Mas entre tantas coisas que a história desses dois homens de Deus tem em comum, temos a experiência com o sobrenatural, ambos contemplando a glória de Deus e ouvindo praticamente a mesma mensagem. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, é terra santa. Um chamado, os dois, Moisés e Josué, recebem um chamado, uma convocação, a consagração em meio às batalhas. E daí vem o título da nossa mensagem dessa noite. Consagração em meio às batalhas. Falamos na semana passada da importância de termos esperança, de não perdermos a esperança, porque a palavra nos traz isso. A palavra nos faz crescer em fé. A palavra nos faz visualizar. A palavra nos faz caminhar em direção a uma conquista como Moisés e como Josué caminharam. Mas a palavra também declara que nós teremos batalhas. Mas o que fazer diante das batalhas? E dentre tantas palavras que nós já tivemos a respeito de batalhas, talvez essa seja a primeira em que eu esteja conduzindo uma mensagem que fala de consagração, santidade, separação em tempos de batalha. A gente pode falar de tantas estratégias, como vencer, como nós nos posicionarmos, como nós lidarmos com tempos de batalha. Mas esse texto falou muito forte ao meu coração. E eu quero te convidar agora a ler o capítulo 5 de Josué inteiro, do versículo 1 até o versículo 15. Esse texto não está projetado, então abra a sua Bíblia. Capítulo 5 de Josué são apenas 15 versículos. E começa, capítulo 5 de Josué, que começa declarando: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote.
Foi esta a razão porque Josué os circundou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, esse é o lugar, pois os filhos deles, e a estes Josué circundou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois de toda a nação circundada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E ele disse: que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Amém. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conduza nessa mensagem e nesse texto, Deus, de tanta profundidade espiritual, para entendermos os princípios eternos de uma vida que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mesmo em tempos de batalha, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que momento nós estamos aqui meditando e lendo, né? O povo de Israel tinha passado aqueles 40 anos no deserto. Todos os homens, as pessoas que não obedeceram ao Senhor, mas que construíram ídolos, que idolatraram, né, outras figuras, que atribuíram a esses falsos deuses a libertação deles do Egito, foram mortos. Uma geração inteira morreu no deserto. Mas agora, inclusive Moisés, né, morre ou é levado pelo Senhor, e o seu corpo nunca mais foi visto ainda no deserto, mas ele teve uma visão da terra prometida. E aí esse povo agora acabou de passar mais uma vez por uma experiência milagrosa. Passaram a pés secos pelo rio Jordão. Um rio largo, um rio extenso, um rio que dava àqueles povos que estavam nessa terra que tinha sido prometida pelo Senhor para o povo de Israel, uma sensação de segurança. Enquanto aquele povo que estava invadindo as suas terras não passasse pelo rio, eles se sentiam seguros. E o texto começa dizendo que eles passaram pelo Jordão. E os reis a liderança daqueles povos agora estavam
estremecidas de medo, de pavor, porque eles entendiam que existia verdadeiramente um Deus que estava por trás de tudo aquilo, porque como é que uma nação conseguiria passar a pés secos por um rio que trazia a sensação de segurança para eles? E essa é a situação. E eles estão prestes a viver aquele outro milagre famoso da história de Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Virou canções cantadas pelos judeus e cantadas por todo o povo de Deus até hoje, de tamanho, né, poder que foi aquela experiência de vitória das muralhas irem ao chão, ao som das trombetas, ao som de uma adoração e de uma marcha em obediência aos direcionamentos de Deus. Isso estava prestes a acontecer. Por isso que o texto fala que Josué foi espiar, estava ali tentando olhar, talvez já planejando a invasão a Jericó, quando ele teve essa experiência com o sobrenatural. Então o desafio de Josué era a conquista da terra prometida. O desafio de Josué era agora pisar na terra prometida. O maná tinha acabado de cessar, ou seja, todo aquele sustento milagroso que Deus deu na época do deserto, acabou quando eles pisaram na terra prometida. Deus diz, agora vocês vão produzir, agora vocês vão comer da terra, não vai mais cair sustento dos céus. Então Josué tem uma grande missão, que é conquistar a terra, vencer batalhas. A primeira seria Jericó. No entanto, nesse momento, Josué não tinha, talvez, a melhor equipe para vencer essas batalhas. Josué era um comandante sem um exército. Josué estava liderando um grupo que não estava pronto para a guerra. E é só a gente voltar para alguns versículos que isso vai ficando claro. E essas mesmas situações o Senhor foi trazendo para o nosso contexto nos dias de hoje, quando eu estava lendo esse texto. Josué estava cercado por homens que cresceram num ambiente de milagres e provisão. O texto fala de homens que nasceram no deserto, lembram? Homens que nasceram no deserto. Essa geração que nasceu no deserto, ela nasceu comendo maná todos os dias. E vocês lembram do que era o maná, né? Era algo que ninguém sabe explicar direito, mas parecia com pão, parecia com uma massa ali. Era algo que vinha dos céus, que brotava na terra todas as manhãs. Eles não podiam guardar, senão aquilo estragava. Mas todos os dias o Senhor sustentava aquele povo no deserto, num ambiente de sequidão, num ambiente de escassez, num ambiente onde não há expectativa nenhuma de provisão e de vida. O Senhor trazia todas as manhãs a provisão. Então, esses homens cresceram nesse ambiente. Então, a provisão cercava aqueles homens o tempo todo, e eles sabiam que existia um Deus que se movia em favor deles. Porém, eles não eram homens tocados na intimidade com Deus. Eles viam a provisão de Deus, mas a Bíblia, nesse momento específico, está chamando a atenção para homens que ainda não tinham uma aliança com Deus, que ainda não tinham percebido, não tinha sido passado para eles a importância de terem um pacto com Deus. No versículo 5 diz: todos os que nasceram no deserto, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Viram muitos milagres, muitas intervenções sobrenaturais de Deus, mas mesmo assim eles não lembraram, eles não pararam, eles não se ativeram que existia uma ordenança de Deus para a circuncisão. Não sei se todos aqui sabem o que significa essa palavra. Tem muita gente, quando a gente chega nas turmas de estudos e tal, que acaba trazendo essas dúvidas de alguns termos na Bíblia, mas acredito que com o Google ninguém fica mais sem resposta, mas a gente tem que ter muito cuidado com o Google, né? Circuncisão fala de, né, um ato cirúrgico, mas naquela época bem rústico, né, que acontecia, que era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino.
E isso foi dado por Deus, essa ordenança, como um sinal de que aquele povo descendente de Abraão era um povo que carregava no seu corpo, no corpo de todos os homens, uma marca de uma aliança. O porquê Deus escolheu esse tipo de aliança, esse tipo de pacto, é uma das perguntas que a gente vai ter quando estiver na eternidade, né? A gente tem conjecturas. Alguns falam de que porque o órgão sexual também é um instrumento muito atacado por Satanás para o pecado. É através também da vida sexual desenfreada que o homem traz muita consequência do pecado para a terra. E talvez nessa parte específica do corpo, que é responsável por trazer vida também, Deus quis deixar a marca da aliança. Mas circuncisão, independente do contexto literal daquela época, nós vamos já falar como a gente se enquadra nisso nos dias de hoje. Circuncisão fala de aliança. Todos os homens nascidos com 8 dias de idade tinham que passar pela circuncisão. Se alguém se convertia ao judaísmo, independente da idade, tinha que passar pela circuncisão. Se os pais esqueceram de fazer, independente da idade, os escravos, que naquela época era o contexto, né, social, eles tinham escravos, eles tinham que circuncidar os escravos. Então era uma aliança, um sinal externo. Nós ouvimos isso essa semana, né? Na aula do Mais Profundo. Um sinal externo de um pacto feito internamente. Um pacto que representava uma aliança, um compromisso no coração, que era passado de pai para filho, de geração a geração, mas que trazia uma marca externa, evidenciada. Quantas pessoas nos dias de hoje, foi algo que pulsou no meu coração, estão vivendo num ambiente de milagres, estão vivendo num ambiente onde a atmosfera do sobrenatural de Deus é invocada, é sentida, e não se permitem serem tocadas e viverem uma vida realmente aliançada no mais íntimo do seu coração. Quantas pessoas estão nesse tempo conectadas a muitos ministérios maravilhosos de Deus que estão transmitindo cultos online como o nosso, amém? Um ministério maravilhoso de Deus aqui para a terra. Quantas pessoas estão conectadas, quantas pessoas não perdem a programação, mas ainda não se permitem serem tocadas por Deus na intimidade do seu coração. Dar tudo. Dar tudo que o Senhor pede de nós. Há pessoas que estão envolvidas na igreja, nos movimentos espirituais, frequentam congressos e conferências, mas não dão nenhum sinal externo de que internamente possuem uma aliança única com o único Deus vivo e verdadeiro. Não dão um passo de fé, dando um sinal externo no seu corpo, no seu estilo de vida, nas suas escolhas, que mostre ao mundo que você mudou. E se não há, não é porque a gente vai pedir e forçar que vai haver. Não é porque a gente vai dizer, a partir de agora você vai vestir essa roupa, porque lá fora vão entender que você tem uma aliança com Deus. Não, porque tem que vir de dentro para fora. Se não há, é porque até hoje não houve verdadeiramente uma aliança e um pacto íntimo no coração com Deus. E o Senhor está nos chamando. Quem não foi circuncidado, precisa ser circuncidado. Porque você pode estar dizendo muito amém, você pode estar dizendo muito é verdade, é para mim, Senhor. Mas se a sua vida não evidencia que você tem um pacto e uma aliança com Deus vivo e verdadeiro, você não faz parte desse time. É necessário termos um coração circuncidado, aliançado com Deus. E eu não estou falando de estruturas religiosas que vocês sabem que a gente nem... Nossa igreja nem tem um conjunto de dogmas e regras, porque nós cremos no poder do Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa, e esse poder muda o que a pessoa ouve, muda o que a pessoa fala, muda o que a pessoa veste, muda os planos futuros dessa pessoa, muda as decisões dessa pessoa de frequentar ou não um determinado lugar.
de sentar ou não em uma determinada roda. Mas as mudanças precisam ser evidenciadas. Existe diferença entre o povo de Deus e o mundo lá fora. Amém? Esses eram os homens que Josué tinha. Esses homens, além de tudo isso, eram órfãos e receberam uma carga de humilhação muito grande. O texto diz que todos os seus pais, os pais daquela geração, tinham morrido. Então nós estamos falando de um exército de homens que não tinham mais a presença dos seus pais. E além disso, eles morreram porque eles não obedeceram ao Senhor. E todo mundo sabia disso. Essa palavra foi profetizada, e família após família foi vendo o seu patriarca morrer. E as pessoas sabiam que os patriarcas estavam morrendo por desobediência a Deus. E aqueles filhos sabiam disso. Nós somos uma geração sem pais, porque nossos pais desobedeceram a Deus. Já pararam para pensar? Que era isso que eles carregavam em suas mentes? Infelizmente, também nós podemos ver esse quadro se repetindo nos dias de hoje. Pais que podem até levar os filhos à igreja, mas que, como os israelitas nessa época, talvez estejam passando exemplo de desobediência a Deus em suas casas. Talvez estejam passando consequência da sua desobediência para seus filhos. Porque a partir do momento que nos casamos, que nos tornamos um, que temos filhos, que a nossa família se constitui ali no ministério inicial de todos nós, o que nós fazemos respinga em todo mundo, sim ou não? Uma decisão de emprego, demissão, mudança de cidade, pecado, adultério, vitórias, conquistas, tudo o que acontece na sua vida não afeta apenas você no contexto de família, afeta a sua casa. Porque o Senhor nos chamou para sermos um. E até a ausência, o não querer, vou me afastar e vou me isolar para não ter influência, essa ausência vai marcar profundamente. E aí nós temos, infelizmente, pais trazendo para suas famílias uma carga de vergonha, uma carga de dor, uma carga de sofrimento, como talvez alguns desses homens estavam passando. Esses eram os homens que Josué tinha à sua disposição. Homens que não tinham experiências na guerra, apesar de terem promessas de conquista, não tinham de fato experiências, estavam vagando. Cresceram como nômades, vagando no deserto e comendo daquilo que o Senhor dava. Então, eles não tinham nem a força que os seus pais tinham, força braçal, de terem trabalhado, de terem construído tudo, aquele império do Egito, aquela civilização, amassado barro no rio Nilo. Aqueles homens fortes, a palavra fala, preparados para a guerra, todos morreram. Ou seja, os que ficaram não eram preparados para a guerra. Versículo 4 diz: todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto. A gente não se atém aos detalhes. Josué estava diante de um monte de homem que não era apto para a guerra. E ele estava diante de um desafio, tomar Jericó. E ele olha para trás e todos os seus guerreiros morreram. Ficaram aqueles que tinham como exemplo homens desobedientes que morreram. A segunda geração não tinha experiência de guerra. Apesar de ouvir as promessas de Deus, não tinha a experiência que seus pais tinham. E esse era o desafio da conquista, o desafio que Josué tinha de viver batalhas em terras que a palavra fala que eram habitadas por gigantes. Homens de grande estatura, de grande força, de grandes edificações, a exemplo de Jericó, uma cidade com muralha, onde na muralha dava para se construir casas. Então imagine o tamanho da fortificação daquela cidade. E esse era o desafio de Josué. E esses eram os homens que Josué tinha à sua disposição. E talvez essas sejam as pessoas que a igreja tem à disposição. Talvez essas são as pessoas que o Senhor tem nos dado enquanto igreja,
para avançar, para batalhar, para conquistar novos territórios, para marchar em direção a tornar verdadeiramente essa nação uma nação que se chama pelo nome do Senhor, sarada pela ação do nosso Deus, através das nossas gerações. E nós temos visto isso acontecer ao longo dos anos, por mais que tenham coisas que nós não entendamos, mas nós sabemos que Deus está no controle, e a igreja está se expandindo. Mas talvez essa igreja tenha pessoas que estão envolvidas num ambiente de constantes milagres, conquistas, sobrenatural, mas ainda necessitam firmar sua aliança com Deus, externando, evidenciando aquilo que o Senhor está trabalhando em seus corações. Talvez essa igreja esteja com pessoas que estão sofrendo consequências e escolhas de seus pais, com a carga e com um peso, carregando um peso de experiências que não eram suas, a ausência de um referencial, a ausência de um exemplo, a ausência de alguém que ensinasse a trazer a presença de Deus para as suas vidas, um exemplo prático de uma vida aliançada com Deus. Talvez essa igreja não se sinta preparada para enfrentar as batalhas. E em dias difíceis, essas pessoas titubeiam. E em desafios que são confiados, dizendo, olha, vamos lá, toma conta disso, vamos lá, pega na minha mão, vamos lá. As pessoas tremem e dizem, meu Deus, está tudo muito rápido, isso não é para mim. Deus te traz aqui neste culto para dizer que Ele conta com você. Josué tinha um exército despreparado. Josué tinha um exército desmantelado. Lembram da palavra do profeta Ezequiel na semana passada? O vale de ossos, despreparados, frustrados, marcados, feridos, órfãos. Mas Deus diz, é com esses que eu conto. E vamos começar agora uma experiência para circuncidar estes homens. Ou seja, vamos realizar uma aliança verdadeira com esses homens, para que eles entendam que a partir deles a história pode ser diferente. A partir de uma nova aliança feita com Deus, a história vai ser diferente. A partir de uma aliança evidenciada, não apenas um costume aprendido. Eu vou para a igreja porque minha mãe ia, minha avó ia, todo mundo vai. E eu continuo indo porque é o programa de domingo no Brasil. No Brasil, as pessoas no domingo estão na igreja, depois de ir para a praia. Mas isso é apenas um costume, é apenas um hábito, ou isso é uma evidência de um compromisso que você tem com o reino de Deus? Uma evidência que você está indo buscar instruções do comandante desse exército para sair desse lugar sabendo para onde eu vou, para onde eu direciono minha vida, para onde eu vou apontar os meus projetos, porque eu já não sou mais dono de mim. Deus acredita em você, amém? Porque quando Ele olha para você, Ele vê o quanto Ele pode derramar em você. Quando Ele olha para você, Ele vê o quanto Ele pode fortalecer a sua vida. Porque quando o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza, já nos ensinou Paulo, é aí que o sobrenatural acontece. É aí quando nós falamos, não era eu naquele momento. Não tinha como ser eu naquele momento. Deus veio e me encheu de coragem. Deus veio e me calou, porque tem momentos que o Espírito nos cala. Tem alguns que precisam ser freados por Deus, tem outros que precisam levar uma injeção de adrenalina do Senhor, mas nós sentimos que é naquela área que nós temos limitações, que o Senhor está injetando poder. Ele conta conosco, porque é Ele que se derrama em nós, assim como Ele fez com Moisés, que é conhecido por ter problemas de dicção, e talvez era gago, e Deus usou Moisés para falar com Faraó, assim como Ele fez com Josué. O Senhor está aqui, nos comissionando, mais uma vez, nos conduzindo a esse futuro eterno, vitorioso, de conquista, que começa hoje, amém? Mas assim como Moisés ouviu, assim como Josué ouviu, o Senhor ecoa nos nossos ouvidos e corações nessa noite: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que vocês estão é santo. E essa fala do Senhor não está falando dessa cerâmica,
não está falando dessa estrutura física. Nós agora temos outra perspectiva do território que o Senhor fala conosco. Jesus nos deu acesso ao espiritual. O lugar que nós nos achegamos a Deus é um lugar de santidade. E tirar as sandálias significa abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa que teoricamente, visivelmente, nos confere uma certa proteção. Nos distancia de ter um contato direto com a glória de Deus. Deixa Deus falar. Por isso, mais uma vez, o tema da mensagem é: consagre-se em meio às batalhas. Está difícil. Não tem como, a gente vive batalha todo dia. Eu poderia aqui perguntar quem está vivendo batalhas, mas se você vai estar dizendo que não está vivendo, é porque você não sabe o que está vivendo. Mas todos nós vivemos batalhas todos os dias. Desde o momento que nós acordamos, nós somos bombardeados pelo reino espiritual que nos tenta desviar dos propósitos do Senhor. E essa batalha começa na mente, essa batalha desce para o coração, nas nossas emoções, essa batalha chega na nossa carne, nas nossas decisões, nos nossos sentidos, mas o Senhor está nos chamando a nos consagrar em meio às batalhas. Então, para alcançar essa consagração, 3 pontos rápidos para nós meditarmos aqui. Primeiro deles que nós aprendemos nessa história: obedeça à voz de Deus. Simples, direto e algo que você já ouviu ao longo da sua caminhada cristã várias vezes. Obedeça à voz de Deus. A voz do homem, você até pensa, você até argumenta, por mais que sejam autoridades sobre as nossas vidas, nós temos o raciocínio e nós meditamos e nós pensamos se aquela realmente é a melhor decisão para as nossas vidas, apesar da palavra nos ensinar a crer nos profetas. Mas quando Deus fala conosco, queridos, não há dúvidas. Quando Deus fala conosco, e nós sabemos quando Deus fala conosco, porque algo diferente queima aqui dentro. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Algo diferente acontece aqui dentro quando Deus fala conosco. Obedeça à voz de Deus. Versículo 3, parte A, diz que Josué fez facas de pedras. Por que Josué fez facas de pedras? Porque Deus pediu que ele fizesse facas de pedra. Deus pediu que Josué tivesse uma ação prática de obediência. Obediência, obedecer à voz de Deus nos leva a uma ação prática. Obedecer à voz de Deus não é uma sensação, um sentimento. Ouvir ao Senhor está bem, no tempo certo eu vou fazer. Não! Obedecer à voz de Deus nos leva a uma ação prática. E às vezes essa ação imediatamente não é executar aquela ordenança, mas é uma ação que nos prepara para executar. Josué, a palavra fala que ele não foi direto circuncidar os homens. Josué foi fazer facas. Josué foi produzir o instrumento para cumprir a vontade de Deus. Josué precisou se mover para se preparar, para organizar o ambiente, o local, o horário, para aí sim cumprir a ordem de Deus. Qual é a ação prática necessária para a sua vida, para que você esteja cumprindo a ordem de Deus hoje? O Senhor me deu uma palavra, uma profecia, o Senhor me deu uma ordenança, o Senhor tem queimado algo no meu coração, mas eu não sei quando vai acontecer de imediato. Então hoje, qual é a ação prática hoje que você precisa fazer para cumprir a ordem de Deus? Talvez você não vai cortar hoje, mas você precisa produzir a faca ou comprar a faca. Talvez você não vai pisar naquele território hoje, mas você precisa saber como vai comprar passagem, como vai se preparar para falar a língua daquele país. Você precisa de uma ação prática em direção à obediência à voz de Deus. Estão entendendo, igreja? Qual é a ação prática? A voz de Deus, ela não pode ser ouvida e ser guardada no armário para um dia, quando eu entender que é o ambiente favorável, eu tirar ela do armário. Se a voz do Senhor veio hoje, é para que haja uma ação prática hoje, que não pode ser diretamente aquilo que está ligado ao futuro, mas é algo que nos prepara para esse lugar. Aleluia!
E talvez não seja algo que precise ser feito, mas desfeito. Tem gente que está com a vida tão bagunçada, que a voz do Senhor é para avançar, mas ele precisa se desfazer de algumas coisas que ele fez desnecessariamente, para que aí sim possa avançar. Qual é a ação prática que o Senhor está falando para a sua vida hoje? O Senhor tem vitórias e conquistas nessas batalhas que nós estamos travando. Mas qual é a ação prática? O que é que o Senhor está falando que você precisa remover, desfazer? Segunda coisa, para nós vivermos essa vida consagrada, permita, depois de obedecer a voz de Deus, permita ser tocado por Deus verdadeiramente, na intimidade do seu coração. Depois de fazer as facas, o versículo 3, parte B, diz que ele circuncidou os israelitas. Circuncidou os israelitas. Ele cumpriu, ele conduziu o povo a ter uma experiência física na pele, mas que estava gravando no coração deles que eles eram um povo separado, um povo que precisava ter um relacionamento íntimo com Deus. A circuncisão era um sinal para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual, a santidade, a consagração deveria estar caracterizada, evidenciada na vida daqueles homens. Nós sabemos, como eu falei lá na introdução, que essa não é uma realidade física para as nossas vidas hoje. E os homens dizem glória a Deus por isso. Mas em Jesus, nós fomos, isentos de alguns hábitos e costumes da lei da época de Moisés. Em Jesus, o acesso para o povo, para aqueles que se tornariam povo de Deus, foi aberto a gentios, foi aberto àqueles que não faziam parte de uma aliança de sangue biológica com o povo de Israel, porque agora a nossa aliança é pela fé. Como os profetas haviam dito, como Abacuque profetizou, o justo viverá pela fé. Não é pelo genoma, pelo DNA, se eu tenho traços do DNA de Abraão ou não, mas é pela fé. A fé que moveu Abraão, a fé que formou uma nação, a fé que trouxe Jesus à terra. Pela fé, nós temos um pacto de aliança com Deus. Amém? Então, Deus ainda busca fazer uma marca eterna em nossos corações. Uma marca eterna que de dentro para fora vai se evidenciando cada vez mais no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, nas nossas escolhas, nos nossos negócios. Amém? E terceiro ponto que eu quero trazer desse texto, para nós vivermos verdadeiramente essa vida de consagração em meio às lutas. Acesse os ambientes sobrenaturais. Acesse a atmosfera do sobrenatural. Seja alguém que tem desejo de ter experiências com Deus, mas ciente de que não há uma experiência sobrenatural sem um pacto genuíno, íntimo com Deus, sem obediência à voz de Deus. Esse terceiro ponto é consequência dos dois anteriores. Josué ouviu, Josué obedeceu, Josué se moveu numa ação prática em trazer à existência o direcionamento que Deus tinha trazido. Josué conduziu o povo a ter uma aliança, um pacto eterno com Deus, serem tocados intimamente, não mais de ouvir falar, mas de trazer em seus corpos, em suas vidas, o resultado de uma experiência com Deus. E por isso, Josué acessa o sobrenatural. Vamos para o versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Josué queria saber qual é o seu partido. Você é de esquerda ou é de direita? Você é azul ou é vermelho? Você está do lado de quem? Um ser glorioso, com a espada na mão. Josué espreita, querendo ver estratégias de guerra. Josué quer saber, você está de que lado? E esse ser glorioso responde: nem de um, nem de outro.
Porque Deus não é nem de direita, nem de esquerda. Deus não é nem do azul, nem do vermelho. O Senhor está comprometido com o próprio reino, com o próprio plano. Deus não se moveu porque Josué era queridinho e a nação de Israel era queridinha. Deus se moveu porque para que Jesus viesse e o plano de redenção do Senhor para a humanidade se cumprisse, era necessário que aquele povo tivesse aquelas cenas de conquista e de vitória. Porque Deus está comprometido com o próprio reino. Lembre-se disso toda vez que você entrar em alguma discussão desnecessária, principalmente nesse tempo de política, né, queridos? Discussões desnecessárias. Se você gosta de gastar energia, vai, né? Ciente de que não é um caminho muito legal. Mas não entre no engano de achar que o nosso Deus apoia algum partido nessa terra. Não entre no engano de achar que o nosso Deus está comprometido com algum político dessa terra. O Senhor usa quem Ele quer para trazer juízo sobre a terra e para trazer salvação. E o nosso dever como igreja é orar, é jejuar, é ouvir a voz do Senhor para saber para qual lado o Senhor está nos conduzindo como igreja nesse tempo, Senhor. Porque uma coisa nós temos certeza, o Senhor não se ausenta do seu trono. E aquele que ocupar as cadeiras de poder, de autoridade na nossa nação, vai ser usado para trazer algum objetivo de Deus à existência. Doa a quem doer. Fira o orgulho de quem ferir. Porque Deus não está comprometido com placa de igreja, com CNPJ. O Deus está comprometido com o seu reino. Eu não sou nem de um lado nem do outro. Deus não poderia ter dito que estava do lado de Josué? Nem de um nem do outro. Não sou nem uma coisa, nem outra. Eu sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. E então Josué se prostra com o rosto em terra e o adorou. E daí vem a crença de que provavelmente era Jesus encarnado. Porque este ser espiritual não rejeitou a adoração de Josué. Quando anjos se manifestavam e tinham uma reação de adoração das pessoas, geralmente eles repreendiam as pessoas. Eles apontavam para aonde a adoração deles deveria ser direcionada, porque anjo não deve ser adorado. Isso é tema para outra palavra, tá bom? Mas só para dizer por que há uma forte crença de que talvez seja a encarnação de Jesus aqui, né, de maneira gloriosa. Ele recebe essa adoração. E ao receber essa adoração, que diz meu Senhor a seu servo, o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Depois que Josué priorizou a consagração, depois que Josué priorizou a santificação, a separação, ele foi introduzido no ambiente sobrenatural. Nós temos acesso ao sobrenatural. Aquilo que você diz, porque só o pastor, porque só algumas pessoas têm acesso ao sobrenatural. E não é pré-requisito para pastor, não. Tem muito pastor que não tem acesso não ao sobrenatural, tá? Porque acesso ao sobrenatural não se trata de cargos, posições e títulos. Acesso ao sobrenatural se trata a corações consagrados, separados, em processo de santificação pelo Senhor. Ele nos introduz ao sobrenatural. Ele nos introduz a experiências, sonhos, visões, experiências poderosas, não apenas ao nosso respeito, mas a respeito dos planos dele para essa terra. Josué acessou o sobrenatural e lá ele não teve apenas uma experiência extraordinária para contar aos seus filhos, mas ele recebeu uma ordem de Deus. Ninguém acessa o sobrenatural só para cair, virar os olhinhos e ter uma experiência gostosa e maravilhosa. Você recebe um direcionamento de Deus. Ter uma experiência com o sobrenatural te faz levantar com uma ordem de Deus, com um direcionamento de Deus. E isso é impressionante, porque agora, a pessoa que há momentos atrás te olhava para trás e via aquele exército de homens despreparados, frustrados, órfãos, sem aliança com Deus, consagrou-os ao Senhor. E agora este homem que já ouviu, que já consagrou, que já acessou o sobrenatural, este homem é confrontado diante de Deus a tirar mais alguma coisa. Quando a gente acha que já é alguma coisa diante de Deus,
Deus nos confronta e diz: tire a sandália dos seus pés. Não é o fato de você obedecer a Deus que te faz digno de alguma coisa. É a graça dele. Então nunca permita que as suas vitórias... Pastor Sérgio uma vez postou uma mensagem que, se você não entender o contexto sobrenatural dessa mensagem, você perde o que Deus está querendo falar. Nunca deixe que as suas conquistas passadas sejam um impedimento para as conquistas futuras. Nunca deixe que o que você conquistou lá atrás te impeça de tirar as sandálias e se ligar diretamente com Deus novamente. A cada nova conquista, eu preciso reconhecer que é menos de mim, que é mais descalço, que não existe salto, que não existe plataforma. Isso só existe para os baixinhos serem vistos, porque eu sou visto até daqui de baixo. Eu não precisava dessa plataforma. Mas as conquistas que nós temos com Deus não nos colocam em patamares altos. Nos fazem viver cada vez mais realidades de confronto do que mais, Senhor. Eu preciso abrir mão para estar grudado com a Tua glória. Para estar ligado, unido com o Teu Espírito. Todos nós precisamos sempre nos desfazer de algo diante de Deus. Não há experiência de adoração em santidade genuína sem entrega e sem renúncia. Culto fala de entrega, de renúncia. Culto fala de sacrifício. Por mais que esse nome está tão popular no nosso meio, que não traga a essência da raiz da palavra. Culto fala de sangue derramado. Culto fala de sacrifício, de morte. E porque, graças a Deus, os nossos cultos ao nosso Deus não são mais um festival de sangue, porque Jesus já derramou todo o sangue. E nós cantamos isso aqui. Por isso que o nome dele é lindo, por isso que o nome dele é maravilhoso e é poderoso. Porque o seu sangue foi derramado. Mas culto, adoração em santidade, fala de renúncia, entrega. Então essa é para todos, viu? Não é só para quem está se sentindo órfão, ausente, desamparado, despreparado. Todo Josué, o cara que ouviu a voz de Deus, o cara que viu uma manifestação espiritual poderosa dos céus, foi confrontado. Tire a sandália que você está. Abra mão, se consagre ainda mais, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará, e Ele será a justiça diante dos homens para a sua vida. Amém? Por isso não esteja disposto apenas em acessar os ambientes sobrenaturais, aquele crente rato de mover, né? Que vai correndo onde tem um profeta, onde tem uma conferência dos milagres e tal. São ambientes poderosos que nós somos sim confrontados, impactados com a glória de Deus, mas não esteja perseguindo os ambientes sobrenaturais, porque ser obediente à voz do Senhor, ter uma vida consagrada a Deus, nos coloca nesse lugar do sobrenatural. Independente de moveres, ser obediente às ordens que Deus nos entrega nesse ambiente sobrenatural, é aí que deve ser o nosso alvo de perseguição. Não o mover, mas o que é que o Senhor tem para falar? Qual é a ordem? Qual é a ordem de agora? Qual é a ordem para esses 3 últimos meses do ano? Qual é o comando, Senhor? É por isso que nós voltamos ao templo todas as semanas. O que é que Deus já te ordenou no sobrenatural? Quais atitudes práticas você já começou a implantar diante dessa ordenança? O que Deus tem te ordenado hoje, aqui e agora? Tire as sandálias dos seus pés, renuncie, entregue e obedeça, meu irmão. Porque o lugar em que você está é santo. A voz que fala ao seu coração nessa noite é santa, é poderosa, porque vem do coração de Deus. Estão prontos para viverem a consagração em meio às suas batalhas? Eu convido vocês a ficarem em pé.
ou se prostrar, tenha a reação que estiver se movendo no seu coração nessa hora. Se você está na sua casa e você pode se ajoelhar, se dobrar diante do Senhor, e é isso que você está sentindo, se para você faz mais sentido nessa hora se ajoelhar diante de Deus, eu te convido a fazer isso.